00. Agora, no Via Brasil, a nossa conversa com o Dr. Ricardo Sena, falando sobre diversos assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida. Ok, bom dia para você, meu amigo de Goiânia e toda a região, minha amiga, não é? Nós hoje temos um assunto muito importante para levar ao seu conhecimento. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil. Dados de 2013 e atualmente o cenário continuam os mesmos. Relacionamos as 10 doenças que mais matam no Brasil. Preste atenção. Doenças cerebrovasculares, 100 mil mortes. Infarto agudo do miocárdio, 85 mil. Pneumonia, 68 mil. Diabetes, 58 mil. Homicídio, 50 mil. Doenças hipertensivas, 46 mil. Bronquites, efizema e asma, 43 mil. Acidente de vias terrestres, 41 mil mortes. Insuficiência cardíaca, 27 mil. Câncer de pulmão, 24 mil. Colesterol elevado tem sido relacionado com fator preditor de doenças cardiovasculares e a comunidade médica alerta para a elevação de colesterol como fator de risco. Entretanto, pesquisas em vários centros médicos demonstram que o infarto agudo do miocárdio ocorre em pessoas com colesterol normal, cerca de 80%, conforme apresentou um estudo de 12 hospitais do município de São Paulo. A pesquisa foi fatores de riscos associados com infarto agudo do miocárdio na região metropolitana de São Paulo, uma região desenvolvida em um país em desenvolvimento em 2005. Doutor Ricardo, bom dia e já um assunto altamente preocupante, né? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Musical. Olha, é um assunto extremamente preocupante e ele tem duas facetas na sociedade, né? Há os defensores de que o colesterol deve ser baixado e há uma outra vertente que acredita que o colesterol não deva ser baixado. Isso gera uma confusão e uma mesa de debates extremamente confusa. Então a gente veio aqui hoje para tentar a comunidade científica ainda não conseguiu, então, definir qual é a necessidade. Baixa, não baixa? Como que fica depois desses estudos que demonstram toda essa preocupação? E eu chamo a sua atenção, meu amigo ouvinte, preste muita atenção, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto. Justamente. Nessa triste estatística aqui. Como é que fica, doutor, depois que demonstram o infarto em pessoas com colesterol normal? Normalmente fala, o cara morreu, colesterol tal, muito alto, mas também com colesterol normal. Como é que fica essa situação? Então, essa história, Marcelo, eu preciso dar uma introdução. Essa história começou em 1950, onde houve um aumento substancial dos infartos agudos do miocárdio na população, principalmente masculina americana. Então, esse excesso de infarto levou a comunidade científica a questionar o que estava acontecendo. Porque os dados de 1950, eles extrapolavam os dados de 1930, 1920, quase não existia infarto do miocárdio. Eu mesmo pesquisei aqui no município de São Paulo, em 1901, Marcel, o infarto do miocárdio nem aparecia como doença que mais matava. As doenças cardiovasculares nem figuravam nas doenças que mais matavam o brasileiro. Para você ter ideia, as diarreias, os problemas, as enterites, matavam muito mais do que os infartos do miocárdio. E a comunidade científica se questionava por que nós evoluímos tanto na medicina, nós evoluímos tanto no entendimento das doenças e as doenças cardiovasculares elas só aumentam no mundo todo. Então esse é o grande questionamento. E esse questionamento, doutor, existe algum parâmetro já para medir, por exemplo, em 1900... foi em 1901? 1901 no Brasil. No Brasil, né? E para esse aumento brutal, existiu algum fator predominante para que isso acontecesse? Existiu. Eu vou chegar lá, Marcelo, mas olha só. Quando o presidente americano Eisenhower, com 50 anos, teve um infarto, foi um alarde nos Estados Unidos isso. E alguns pesquisadores foram buscar a resposta. Por que estavam morrendo muitos homens de 50 e poucos anos, de 50 a 60 anos. E um pesquisador chamado Ansel Keys, ele foi pesquisar a dieta alimentar, porque eles acreditavam que o problema era alimentar. E foram em vários países do mundo pesquisar essa dieta.
Esse Ansel, que muito vaidoso, ele fez uma pesquisa errônea, tendenciosa, porque ele era muito vaidoso e queria ser reconhecido pela comunidade científica, que foi financiado pelo governo americano. E olha só, ele visitou vários países, 7 países para ser mais exatos. E ele fazendo o balanço de ingestão alimentar, ele concluiu no trabalho dele, que foi depois desmascarado, que o que provocava o infarto agudo do miocárdio era o excesso de colesterol provocado pela dieta rica em gordura. Tá? Então, a partir desse momento, a gordura, Marcelo, foi endemonizada. É verdade. Ou seja, parem de comer gordura. É verdade, tá? isso. E até o que hoje, aconteceu? na verdade, né? Até hoje. Então, a gordura foi endemonizada e precisava se substituir esse alimento. Porque, Marcelo, a comida, quando tem gordura, uma carne que tem gordura, ela é muito mais saborosa. Com certeza. Então, quando foi retirada a gordura da dieta, com esse princípio de que provocava infarto do miocárdio, porque provocava o aumento do colesterol e a aterosclerose, que é a rigidez e o entupimento das artérias, então os médicos da época embarcaram nessa pesquisa. Os cardiologistas do mundo todo. Inclusive, era distribuído cartilhas para os cardiologistas. Essa é a história, não sou eu que estou inventando. Ela está aí na internet. São fatos, realmente. São fatos. No YouTube, quem quiser ver essa história, é só escrever A Farsa do Colesterol e as pessoas podem ver por si só. Então, o que aconteceu finalizando essa historinha? Acreditava-se que era realmente as gorduras e para substituir a gordura na alimentação, colocaram o carboidrato. O carboidrato, ele é açúcar, né? Então, ele é saboroso. Porque quando tiraram a gordura, as pessoas falaram, puxa, mas o que nós vamos comer agora? Aí as indústrias começaram a fabricar mais carboidrato refinado. E aí, o que observou que foi um aumento dos infartos do miocárdio e não a melhora. E todas as pesquisas, Marcel, elas falam a mesma coisa. As pessoas que têm dieta rica em gordura têm menos infarto. Tá? E as pessoas que têm dieta mais rica em carboidrato têm mais infarto. Por quê? O carboidrato, quando você come o açúcar, o nosso corpo não consegue estocar muito açúcar. Para você ter ideia, Marcelo, uma pessoa de 70 quilos tem apenas 5 gramas de açúcar no corpo. Nossa. Uma latinha de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar. Então, quando a pessoa toma uma latinha de Coca-Cola, o corpo fica desesperado tentando eliminar esse açúcar. Porque ele só pode estocar na corrente sanguínea 5 gramas. Então, o que o corpo faz inteligentemente? Ele pega esse excesso de açúcar e transforma em gordura. Então, o que cria gordura, nós engordamos tanto a nível de estética pelo excesso de carboidrato e não pelo excesso de gordura. Aliás, ninguém consegue comer muita gordura porque dá diarreia. Exatamente. Você vai numa churrascaria, você vai numa churrascaria, você come ali 3, 4 carnes, você já está empanturrado. Exatamente. Já, né? Agora, carboidrato, você é capaz de comer um bolo inteiro. É fato. É fato. Então, isso gera o aumento do colesterol e das gorduras. O senhor praticamente falou o que é o colesterol, né? Mas existe algum sintoma para a pessoa falar assim, nossa, eu devo estar com colesterol alto, baixo? Existem sintomas? Pior é isso, Marcelo, não tem sintomas. Tá? O colesterol é elevado, a pessoa ela pode estar, às vezes, com colesterol de 300 e não apresenta nenhum sintoma. Então, o colesterol, ele é tido na comunidade que olha o colesterol de forma diferente. Como nós fazemos suplementação metabólica, nós olhamos o colesterol, ele é, na verdade, Marcelo, um anti-inflamatório. Tá? Então, as pessoas que têm infarto, como mostra nessa pesquisa, 80% delas têm o colesterol praticamente normal. Então, por quê? Delegar o colesterol, o grande vilão dos infartos do miocárdio. Se as pesquisas mostram que 80% das pessoas que chegam infartados são e têm o colesterol completamente normal. Os pesquisadores descobriram. Tem 2 enzimas que nós detectamos no sangue, que elas sim são marcadores inflamatórios.
Então, o que acontece, Marcelo, em poucas palavras para você entender? Essas enzimas, quando elas estão altas no sangue, nós sabemos que está tendo inflamação das artérias. Ou seja, você tem uma artéria lá inflamada e aquele marcador inflamatório nos diz isso. O colesterol, como ele é um mocinho e está circulando na corrente sanguínea, ele chega nessa lesão e tenta desinflamar, ele gruda naquele processo inflamatório. Só que essas enzimas estão altas, porque a pessoa come muito carboidrato, tem muita toxina, tem muito metal pesado. Então o colesterol vai lá tentando desinflamar, isso não acontece, e ali vai depositando cálcio, vai depositando aminoácidos, vai depositando outras moléculas e vai formando a placa de ateroma. E aí acaba entupindo e dando, se for uma arteríola lá do coração, uma coronária, por exemplo, acaba obstruindo a coronária e tendo um infarto do miocárdio. Então o colesterol, ele é mocinho, ele não é bandido. Ele é o mocinho da história, na verdade. Então essas pessoas, 80% que tiverem infarto, elas podiam ter colesterol 400, não tinha problema. O problema é a inflamação nas artérias. A inflamação é que é o grande vilão. O grande vilão. E o que causa inflamação? O diabetes, excesso, a insulina alta, as toxinas, metais pesados. Vamos colocar assim na linguagem bem popular, essa bola de neve é que faz então, porque você vai falando, doutor, eu vou imaginando, leigo como sou, mas dá para entender perfeitamente o que o senhor fala, e nessas doenças, nessas 10 que nós relacionamos aqui, que mais mortes causam, elas têm, na verdade, são interligadas, não é? São interligadas. Tem muita coisa aqui interligada, não é? Interligadas. E olha só, por exemplo, quem tem o diabetes, eles têm alta incidência de sofrer infarto do miocárdio. Porque o diabetes, dentro do metabolismo, ele vai aumentar a glicemia, açúcar em excesso no corpo, Marcelo, inflama as artérias também. Então o diabético não é só uma questão de tomar remédio, ele precisa realmente fazer exercício físico, controlar a ingestão de carboidrato, infelizmente, porque carboidrato é gostoso. É fato. Tá? Então, mas se ele quiser viver bastante ou viver com qualidade, vai ter que fazer dieta. Doutor Ricardo, por que se as condições de um infartado não são exatamente o colesterol, essas situações, por que os médicos receitam estatinas para diminuir esse colesterol? Marcelo, nós vivemos uma escravidão da indústria farmacêutica. Isso é um fato mesmo? É um fato, eu não estou inventando, todo mundo sabe disso, o próprio profissional médico, os profissionais de saúde em geral. A gente não precisa pontuar nenhum. Todos nós sabemos, por exemplo, a cada remédio novo que é lançado no mercado, Marcelo, você já deve ter feito uma consulta e você viu lá um indivíduo bem vestido saindo com uma malinha preta. Ele estava levando as novidades do laboratório para o médico prescrever. Agora, um remédio novo que está no mercado, que ainda não tem um tempo de uso pela população, a gente acaba sendo uma experiência da população. E o que o laboratório, o que a indústria quer? Vender. E o médico, na verdade, ele acaba sendo uma vítima, né, dessa manipulação da indústria farmacêutica. Porque ela induz o médico a prescrever novos remédios. E nós já temos experiências suficientes. Não sei se você se lembra, Marcelo, de um remédio que surgiu aí no final dos anos 90, e um pouco no início dos anos 2000, o Vioxx. Sim. O Vioxx é um potente anti-inflamatório, mas ele matou no mundo 140 mil pessoas. Comprovadamente. Comprovadamente, e tem vários processos em cima do laboratório, eu não recordo o nome agora e nem convém a gente falar. Nem cabe também, né? Mas qualquer um pode acessar o Google e escrever sobre o Vioxx, vai encontrar várias reportagens. Então, era um remédio novo, que tinha uma posologia muito cômoda para usar, ou seja, uma vez ao dia. E os pacientes com artrite, artrose, com problemas articulares, sentiam um bom alívio. Só que ele provocava aumento de eventos tromboembólicos, ou seja, entupia as artérias porque ele inflamava as artérias. E tem outros... Voltamos no início da sua conversa. No início da conversa, nós acabamos virando uma experiência. Então, assim, um alerta que eu faço para a população, e eu posso falar isso já com esses dados que eu estou falando, é que quando um médico passar um remédio muito novo, muito cuidado.
talvez é melhor usar um remédio tradicional, já Ou usado. pesquise, hoje Ou temos, pesquise, né, as usado condições. por longos anos já e não teve efeitos colaterais. Porque um remédio ele pode ser também um veneno. E por que aparentemente, doutor Ricardo, a população ela adere a isso, por essa evolução da medicina como salvadora da pátria? Como que a população tem essa condição de falar, não, realmente, tal, porque toda hora na mídia tem uma novidade, né? Justamente, Marcelo. Só que, olha, o avanço da medicina muitas vezes é para poucos. Você vê lá, ó, descobriram um remédio agora que vai curar o diabetes. Olha, muito complicado, porque a gente que entende de metabolismo um pouco, né? Estamos estudando ainda. A gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. E quando você bloqueia uma enzima no corpo para que não gere uma doença, é muito complicado, porque essa mesma enzima, Marcelo, serve para outras reações químicas. O grande arquiteto do universo, ele não fez as coisas por acaso. Ele fez tudo pensado. Eu já citei aqui muitas vezes sobre os remédios antidepressivos. Eles trazem fazem um estrago tremendo no ser humano. Ainda que eles sejam importantes em determinados momentos da crise de depressão. Mas tem pessoas, Marcelo, que fazem uso do antidepressivo 2 anos, 3 anos, 5 anos a fio. Seria uma bomba dentro do É uma organismo. bomba relógio. Esses medicamentos, eles alteram várias enzimas, eles deixam outros neurotransmissores mais aguçados. Esses neurotransmissores podem originar até crises de Parkinson, pode originar Alzheimer, pode ser neurotóxico para o cérebro. Então, muito cuidado. Ainda vale aquela premissa do que o exercício físico e uma boa alimentação. Eu queria perguntar isso. O preventivo seria alimentação, atividade física regular, controle de glicemia, parar de fumar, beber, controle de peso. Esse seria o preventivo, doutor? Esse seria o preventivo. Eu vou puxar um gancho, Marcelo, voltando um pouquinho para o colesterol. Pegaram uma cidade dos Estados Unidos, tinha mais ou menos a população de Goiânia. Então, era uma população que não se mudava muito, população tradicional, e eles pesquisaram o hábito alimentar por 10 anos dessas pessoas. É o pessoal que era a favor do colesterol, que achava que o colesterol era o vilão. No final da pesquisa, Marcelo, a decepção foi completa. Eles viram que as pessoas que morriam de infarto tinham colesterol normal. Então, eles ficaram extremamente decepcionados. E eles encontraram na pesquisa um dado extremamente importante. O maior vilão do infarto ainda é o tabaco, é o cigarro, tá? Então, e eles ficaram um pouco decepcionados, tentaram camuflar a pesquisa, mas não teve como, era uma pesquisa muito grande, né, no município Feito inteiro, ao município todo, né? acompanhando essas pessoas por mais de 10 anos, né? Então, eles observaram que o colesterol não era o problema. E a partir daí, os cientistas começaram a pesquisar e viram que 2 enzimas inflamatórias eram os grandes causadores do infarto, que é a homocisteína e o PCR ultrassensível. Então, quando a gente faz suplementação lá na clínica, esses são os primeiros exames que a gente pede. E olha só, Marcelo, para baixar a homocisteína e baixar o PCR, não precisa de remédio. Vitamina baixa e dieta. É isso que eu ia perguntar. Doutor, nós falamos de assuntos interessantíssimos aqui. Como é que a clínica da coluna pode auxiliar alguém que está com colesterol elevado, que quer se prevenir? Como que a clínica entra nessa situação? Então, apesar do colesterol não ser o grande vilão, algumas pessoas querem, porque está incutido na sociedade que deva baixar. E se tiver muito alto também, eu diria que um colesterol acima de 400, ele é preocupante, porque a pessoa pode ter uma dislipidemia. Ele isoladamente não causa infarto, Marcelo. Pode passar 1 quilo de colesterol dentro dos vasos. Mas se tiver com as enzimas inflamatórias altas, ele vai ajudar. Ele vai tentar desinflamar e vai acabar entupindo a artéria. Então nós temos lá, solicitamos exames de laboratório e depois nós prescrevemos enzimas e vitaminas que vão baixar tanto o colesterol quanto as enzimas inflamatórias. Então a pessoa fica bem protegida. Então, dentro da clínica da coluna, você tem essas situações que podem ajudar você. É só entrar em contato ali aqui na Mauro Moura, né, doutor? Isso. Próximo ao 10 de agosto. O telefone é o 3522
1801. 1801 www.clinicadacoluna-vertebral.com.br. Para a pessoa escutar esse bate-papo de novo, como que ela faz, doutor Então, Ricardo? é só entrar no nosso canal no YouTube, é só digitar lá Ricardo Sena, navega um pouquinho que já vai encontrar o nosso canal, lá vai ter várias entrevistas, vários bate-papos, né, Marcelo? Exatamente. Relacionado a esse assunto. E só para a gente não sei se estamos finalizando, Marcelo, as estatinas que diminuem o colesterol, elas realmente são muito boas para diminuir o colesterol. Só que os efeitos colaterais são terríveis. Dores articulares, dores musculares, perda da força. E o colesterol, Marcelo, ele é a matéria-prima para formar hormônios. Então, os homens que estão aqui me ouvindo, se tomarem estatinas, provavelmente terão disfunção erétil. Nossa. Por quê? A testosterona é fabricada a partir do colesterol. Até me repita o nome do remédio aí. Tem muitos, suplemento. são as estatinas da vida. Tem a estatina, tome cuidado. tem a atorvastatina, a simvastatina, tem muitos no mercado. Eu já tive pacientes que começaram a tomar esse medicamento e sentiram disfunção erétil, dor no joelho, dor articular. A pessoa não conseguia fazer esforço, parou de jogar bola porque não tinha força. Então, enfim, os efeitos colaterais são terríveis. Ele baixa realmente o colesterol. Mas se tiver com a homocisteína elevada, o PCR não adianta nada baixar. Exatamente. Aliás, tem pesquisas que mostram que se baixar muito o colesterol, aumenta a incidência de infarto. Pela descrição desse bate-papo, realmente entendi isso daí. Manter o colesterol num nível aceitável e cuidar com a inflamação das vias arteriais. Das vias arteriais é o mais importante. Você pode viver com colesterol alto, mas com baixa inflamação das artérias, comer pouco açúcar, pouco carboidrato, não deixar a insulina elevar muito, exercício físico. Enfim, não existe a pílula mágica, eu já falei aqui várias vezes, que todo mundo quer chegar em casa, ligar, assistir a novela das 8, das 9 e tomar aquele comprimido que baixa colesterol e a gente está desprotegido. Isso é uma falácia. Eu gostaria até de falar sobre falácia, eu acho interessante. É igual a pessoa, para finalizar aqui, aparece aquele remédio na televisão que se você tomar, você não vai ser calvo. Ou se você tomar esse remédio, você vai perder toda a sua gordura. Se fosse assim, não teríamos mais careca nem gordo no mundo. Exatamente. É só imaginar isso que você vai ver que é uma cápsula com farinha. É a mesma comparação, Marcelo. Quando dizem que, por exemplo, fazer caminhada melhora o problema de coluna, se fosse assim, o carteiro era o cara que tinha a coluna mais saudável. E eu já atendi vários carteiros com problema de coluna. Então, muito cuidado com essas afirmativas. Com a tal da medicina popular. Né? Exato. Doutor Ricardo, muito obrigado. Uma ótima manhã e uma agenda boa para você na tarde. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço aos ouvintes, abraço a vocês aqui da rádio. Conversamos com o Dr. Ricardo Sena, da Clínica da Coluna, Avenida Mauro Mori, 1286, próximo ao ginásio 10 de agosto. Agende sua consulta, 3522-1801.